palestra quem dá é palestrante, né? Como eu não tenho gabarito para isso, vou compartilhar informações, experiências de um período que eu acho que é bem reduzido para quem gosta de cavalo, quer criar cavalo, que são 10 anos, né? Esse ano a gente completa 10 anos de criação. Eu acho que, quando eu pensei em começar, eu imaginei assim na minha cabeça que era um projeto que ia ter uma fase de maturação de uns 15 anos. Eu pensei isso, né? Como começar, tem experiências, tem um processo de aprendizado, tem uma coisa no estilo, no caminho que eu queria seguir, que eu vou falar sobre isso, e achei que era uns 15 anos. Então, acho que 10 anos é um período, assim, eu considero do meio para frente dessa fase inicial, né? Dessa fase inicial. A gente tem feito de 4 em 4 anos um registro do que está sendo a evolução desse projeto chamado 8 Virtudes. E, então, em 2008 fizemos o primeiro, chamava Prefácio, né? E em 2012 fizemos o segundo, chamava-se As Primeiras Linhas, quer dizer, como seria o primeiro capítulo. Então, a minha ideia é ir registrando de 4 em 4 anos cada etapa desse processo aí. Então, acho que a gente está aí nos primeiros capítulos ainda de uma história longa. Então, hoje, muito mais do que palestra, é trocar algumas informações, compartilhar a experiência desse período, né? Aí eu escolhi um vídeo que não tem nada a ver com marcha, né? Nada a ver com o que a gente vai falar na sequência, mas é para criar um clima assim, que, pelo menos a mim, inspira bastante. Provavelmente muitos de vocês já viram esse vídeo, porque ele andou circulando há alguns anos, mas eu queria começar com esse vídeo, deve demorar 5 minutos, aí depois a gente dá sequência aí ao papo. This will be draw 3, exhibitor number 3353, Wizards Baby Doll, owned by Greg Gessner of Strasburg, Ohio. Stacy Westfall will be riding. Stacy Westfall and Wizards Baby Doll. Stacy would like to dedicate this ride to her dad, who went to live in heaven just 24 days ago. Thanks for teaching me to keep trying new things. Stacy Westfall. He said I was in my early 40s with a lot of life before me, and a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what you do? And he said, I went skydiving, I went climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Lee Manchu. And I loved deeper, and I smoked sweeter, and I gave forgiveness I could deny it. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. He said I was finally the husband, and most of the time I wasn't. And I became a friend wouldn't like to have. And all of a sudden going fishing wasn't such an imposition. And I went 3 times that year, I lost my dad. Well, I finally read the good book, and I took a good long hard look at what I'd do if I could do it all again. And then I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Fu Manchu. And I loved deeper, and I spoke sweeter, and I gave forgiveness I could deny it. And he said, someday I hope you
Okay, now, crowd, it's your turn to give your score for Stacy. Eu já vi esse vídeo muitas vezes. Me emociono sempre, não canso de ver. Acho que é uma maravilha, né? E um monte de coisa que eu já ouvi, que eu já conversei, e que, quando estou assim, conversando sobre cavalo, volta na mente, né, como um filme rápido, né? O cavalo mudou a história da humanidade, né? O cavalo construiu a civilização moderna, como a gente conhece, como a gente vive hoje, né? O que o homem conquistou graças ao cavalo, né? Então, a gente devia, no mínimo, ter uma gratidão enorme ao cavalo, né? E esse é um dos pontos assim que eu acho que faz parte pelo menos do meu espírito em relação a cavalo, né? Deixa eu ver se eu consigo comandar aqui. É isso, Diniz, é só apertar o gatilho aqui, vamos ver se vai. Deu certo. Ó. Então, o tema da conversa hoje é esse. Ih, rapaz, volta para trás aí que tá descarregando tudo uma vez só. Meio passado para o meu gosto. Marcha, função e cela verde, né? As primeiras ideias de começar a criar cavalo vêm de aventuras da infância, né? Acho que também é um ponto meio comum, né? Muita gente que está envolvida com cavalo tem muita história para contar da sua infância, né? Duas assim que eu acho que são marcantes. Meu avô tinha uma casa na região dos Lagos, em Araruama, lá no Rio de Janeiro, e eu devia ter 6, 7 anos por aí, e tinha um senhor que começou a alugar cavalo numa pracinha que tinha perto. Então mas durante a semana não tinha ninguém ali, então os cavalos ficavam parados o dia inteiro, eu conseguia conversar com ele, ele me fazia um preço baratinho, eu pegava um cavalo e levava para casa e ficava com o cavalo o dia inteiro, né? Então, assim, começou muito desse contato, de ficar com o cavalo o dia inteiro. Aí tirava a sela, dava banho, escovava, andava, dava comida, dava outro banho, deixava parar a grama do meu avô e tal. Um dia eu estava montado nesse cavalo em pelo, estava de short, chinelo e tal, sem camisa, porque ali era lugar de praia, vivia assim o dia inteiro, né? E o cavalo era meio lerdo, né? Cavalo de ponto, de aluguel. Eu acho hoje em dia até que tem que ser lerdo mesmo, né? Mas eu queria, né? Queria fazer minhas aventuras, né? Aí eu tocava, o cavalo tocava, eu peguei um chicotinho, uma varinha, bati no cavalo, o cavalo começou a galopar. Eu não esqueço meu pai era um homem grande assim, forte, né? Atlético, e ele me tirou de cima do cavalo com a mão no peito, assim, a mão ficou tatuada no meu peito durante uns dias, né? E ele falou assim, não se bate em animal, né? E eu estava ali, anda cavalo, o cavalo não anda, moleque de 7 anos, dá a pernada, batia com o chicote. Essa é uma das experiências assim que eu lembro bem, né? Lembro com carinho. Meu avô veio nessa casa quando eu tinha uns 10 anos, e a gente, por sorte, éramos amigos de uma família que tinha comprado uma fazenda em Além Paraíba, né? Porto Novo do Cunha, né? Ali perto. E ele estava começando uma fazenda antiga, ele estava recomeçando a criação de gado de leite e tal, e cavalo tinha manga larga, machador e campolino, né? E ali eu fiz muitas aventuras, assim, dos meus 10 aos meus 15 anos. E depois teve uma outra fazenda que eu fiz mais um pouquinho, foi quando eu tive uma interrupção na minha história com o cavalo. Mas eu acho que se o meu filho, hoje eu tenho um filho de 10 anos, se ele fizesse metade do que eu fiz ali, eu infartava só de olhar, né? É muita aventura. Passava o dia, e
a fazenda tinha sido comprada há pouco tempo, então não tinha estrutura, ele tinha outras prioridades normalmente. Então só tinha uma cela. De manhã a gente descia um barrancão para chegar mais cedo lá, para não ter que andar a estrada, ia arrumar os cavalos para montar, e só tinha uma cela, a cela era do dono da fazenda, obviamente. Então eu montei em pelo esses 5 anos aí. Isso me deu uma coisa que hoje eu acho que vale muito, né? Assim, confiança, um bom assento no cavalo. Eu tento estudar um monte de coisa aí e tenho dificuldade na maioria delas, né? Mas assento não, né? Eu sento confortavelmente em um cavalo, né? Até de trote, né? Então, foram experiências muito marcantes na minha infância, essas aventuras aí. Curiosamente, né, o cavalo que eu montei muito lá era o Gás Fogo. Olha, eu tive um contato com o Campolino aí na década de 70. Né? E era uma maravilha, ele tinha comprado o Gás Fogo e depois ele castrou, e aí deixou de ser um garanhão reprodutor e passou a ser um cavalo que a gente podia montar. Né? Mas era uma beleza de cavalo, muito bom mesmo, montei muito Fogo. E tinha uma égua chamada Joia, que também era Campolina, mas eu não lembro o sufixo e tal, e essa era a montaria do meu irmão adorava a Joia. Então, assim, meu contato com Campolina foi esse. Né? Mas ele tinha mais manga larga marchador. Né? Muito bem. Então, daí é que vem a ideia do sonho, né? Sonho e paixão e tal, e o meu sonho era criar cavalo, né? Nessa fase pré-adolescente e adolescente. Só que não tinha as possibilidades, né? Quando eu ia fazer vestibular, lá pelos meus 16, 17 anos, eu passei uns bons jantares aí, entre setembro e outubro lá, brigando com meu pai de noite. Eu queria estudar agronomia. Eu cheguei a visitar a faculdade Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, e tal, mas meu pai me dizia muito assim, ó, a agronomia é profissão de rico ou filho de fazendeiro. Você não tem nem dinheiro nem fazenda, então você devia procurar outra coisa. Né? Então, eu acabei seguindo um outro caminho. Na época, assim, tinha uma distância entre o sonho e a realidade. Né? Eu hoje penso um pouco diferente disso, né? Mas acho que foi uma abordagem muito prática do meu pai, e acho que acabou dando certo por outros caminhos. Né? Isso demorou 30 anos aí, dos meus 20, pouco antes de 20, 17, 18, até os 40. Né? Bom, aí chegou a hora, né? Eu trabalhei na Ambev, uma empresa bem-sucedida, durante 15 anos, fiz uma carreira muito boa e fiz uma poupança muito boa que me permitiu resgatar o sonho. O sonho estava guardado lá. Sonho não morre, né? Sonho a gente deve cultivar, no máximo você pode guardar ele, mas acho que a gente deve perseguir os sonhos. Né? E aí, quando chega a hora, você fala, bom, e agora? O que eu vou criar? Né? Qual é a raça? O que eu gosto? Né? Acho que é fundamental na decisão do que você vai criar, você pensar muito o que você gosta, né? Porque uma criação é uma coisa de um compromisso muito grande, né? E duradouro. Né? Então, se você realmente tem alma de criador, pretende criar alguma coisa, tem que ter uma identidade com isso. Né? Eu trabalhei na Ambev e eu vendia cerveja, eu adoro cerveja. Né? Então é mais fácil. Né? Se eu talvez fosse vender cigarro, eu teria dificuldade. Meu pai morreu de câncer e fumava muito. Né? Então acho que eu não poderia vender cigarro. Enfim. E quais são os seus objetivos e prioridades? Aí eu não posso negar que essa é a parte que eu tenho mais dificuldade, porque quando eu pensei muito nisso aí, fiz projeto, fiz um monte de métrica para medir, para avaliar, teve a influência de duas coisas. Eu sou formado em engenharia, né? Engenheiro adora, né, objetivo, prioridade, fazer conta, organizar, número, é uma cabeça bem racional, cartesiana. E eu trabalhei na Ambev 15 anos, que você vive batendo meta, sua vida é bater meta. Né? Então, eu confesso que quando eu pensei no início, eu me senti na obrigação, né, de pensar em objetivos e metas e prioridades, né, que existem. Né? E, deixa eu ver o que vem depois aqui. Depois vem umas fotinhas bonitinhas. Isso aí é bem o início, aí é minha potrada da geração letra A, já não potrinhos, né? Já deviam estar com 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Isso aí é o começo. Né? Mas eu acho que isso aí retrata um pouco o meu espírito em relação a cavalo, o meu tipo de relação com o cavalo. Assim, o que é o gosto pessoal, né? O que você quer fazer? Eu sempre brinco assim, se eu tivesse que ser condenado, se eu tivesse cometido algum delito grave, fosse ser condenado a só poder fazer uma coisa o resto da vida, eu queria cavalgar. Certamente, se eu tivesse a chance, não pode fazer mais nada. Uma coisa até morrer, eu quero cavalgar, amo cavalgar.
E cavalgar, assim, no meio do mato, sem cerca, sem trilha, assim, andar a cavalo. É o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de conviver com o cavalo. E quem gosta de andar a cavalo, e andar a cavalo muito tempo, né, eu vou fazendo vários parênteses, tá? À medida que eu vá lembrando de coisas, né? Mas eu já fiz muita aula de equitação clássica, adestramento, salto, já fiz várias coisas, né? E eu assim, me frustrei um pouco, como é que treinador de cavalo detesta andar a cavalo, cara. Eu falei assim, pô, mas cara, vamos dar uma volta, vamos lá, sai do picadeiro, treina ali 1 hora, sua pra caramba, porque é um treino sério, né, intenso, sua e queima um pouco a mufa, porque você pensa também, está tudo errado sempre, você esqueceu a rédea de fora, a perna de dentro, o ombro, o assento, um inferno, né? No final fala assim, sorria, pô, o que está acontecendo aí em cima, está errado, né? E geralmente está errado. Se você estiver em cima do cavalo com a cara ruim, pode ter certeza que está errado, né? Mas, assim, um treinador de cavalo profissional, muitos não gostam de andar a cavalo. Eu gosto de andar a cavalo. Eu gosto de montar o meu cavalo e sumir no mundo, né? Isso requer um cavalo confiável, dócil, manso, macio, né? Requer um cavalo assim, pô. É difícil andar a cavalo muitas horas, passar... Eu já fiz algumas cavalgadas de sair num sábado e terminar no outro domingo. Passar 7, 8 dias a cavalo. Já fiz meia dúzia dessas assim, em situações difíceis, acampando no meio do nada. Então, se você tiver um cavalo complicado, né, um cavalo que você não confia, um cavalo que não é agradável de montar, não dá para fazer isso. Então, a escolha da raça e do tipo de cavalo, né, tem a ver com isso, com o seu gosto pessoal, o que você quer fazer, né, quais são os seus objetivos, né. Eu gosto muito disso. Às vezes eu fico mesmo assim, vou no meio do pasto, sento lá e fico lá. Adoro ficar olhando, mas eu não resisto. Eu passo a cerca sempre, 100% das vezes, e entro e fico com as éguas, com o potrinho, com os potros. Enfim, então, tem esse tipo de relacionamento com o cavalo. Mas eu cheguei a pensar, né, eu tenho um outro amigo, criador de lusitano, e eu fui visitá-lo, né, e fui ver os cavalos dele, criação muito boa. Então, ele perguntou o que eu ia criar. Eu falei, olha, eu acho que eu vou ter vários casais, né? Eu vou ter um casal de manga larga machador, de campulina, de crioulo, de lusitano, manga larga paulista. São cavalos que eu gosto. Quem sabe alguma coisa exótica, assim, alguma raça de... O Morgan, eu acho o Morgan uma raça que eu tinha curiosidade. O Frisian, eu tenho curiosidade para ver. Várias raças que eu gosto, né? Tem outras que eu respeito e admiro, mas assim, não falam tanto comigo, com o meu coração. Assim, árabe, quarto de milha, não fala junto comigo, mas assim, eu acho que são cavalos extremamente funcionais para o que se propõe, raças evoluídas por critério de seleção, por um monte de coisa. São raças certas, não tem nada errado, não. Mas, assim, eu prefiro as raças mais similares à origem ibérica. Esse é um gosto pessoal. Lembra que eu coloquei lá? Gosto pessoal, objetivos e tal, né? Mais um parênteses. Bom, de parênteses em parênteses, eu acho que eu vou estourar o horário, né? Porque eu acho que a apresentação era para ser menor, mas eu vou lembrando de coisa. Eu fui há 3 anos, não me lembro exatamente quando foi, 2010, por aí, 2011. Foi a segunda vez na história que as 4 maiores escolas de equitação da Europa, né, se reuniram e fizeram uma apresentação conjunta, né? Os portugueses, da Escola Portuguesa de Arte Equestre, os espanhóis, de Jerez, os franceses, de Saumur, e os austríacos, né, da escola espanhola de Viena, né? Então fizeram uma apresentação conjunta. E eu assisti essa apresentação. Falei, pô, eu estava conversando com uma treinadora que vinha dar uma clínica e tal, e não achava data, não deu certo. Ela falou, pô, mas quem sabe a gente se encontra esse ano, porque a comunidade equestre mundial vai se encontrar. Aí eu falei, opa, o que é isso? Bom, desliguei, apaguei o e-mail com ela, entrei na internet, comprei os ingressos e mostrei para minha esposa. Falei, ó, nós vamos para Paris, né? Ela achou que era outra coisa, né? Eu falei, nós vamos ver cavalo mesmo, é sempre cavalo, pode ter certeza, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque é um negócio de gosto pessoal. Os cavalos portugueses e os espanhóis são, evidentemente, ibéricos. Os cavalos de Viena são totalmente de origem ibérica. Cavalos também chamados de estilo barroco, enfim, tem algumas denominações dessa natureza. E os cavalos franceses são anglo-árabes. O sela francês, né? O cavalo de sela francês é um anglo-árabe, né? Acho que fixado, evoluído, não sou conhecedor da raça deles, não. Mas era nitidamente um cavalo superior, não tenha dúvida. Nitidamente um cavalo evoluído em relação aos ibéricos. Tudo, as angulações, as proporções, o tamanho, o que você quiser.
Não adianta, eu gosto do ibérico. Né? É igual cachorro. Né? E cachorro é um negócio interessante, porque a gente aceita todas as raças. Né? A gente tem uma identidade com a raça. Então tem cachorro pequenininho, grande, peludo, bravo, manso, cachorro de guarda, cachorro pastor, de trabalho. Tem uma infinidade de raças totalmente diferentes. Eu nunca vi ninguém querer acasalar os cachorros diferentes para chegar num cachorro só. Nunca vi. Todo mundo cria uma raça e aceita a sua raça com tudo que ela tem. Né? No cavalo, a gente volta e meia tem uma quedinha, assim, uma tentaçãozinha, né, de tentar chegar num cavalo universal, né, um cavalo de um padrão de sela única. Eu vejo muito isso. Né, vamos melhorar a garupa, vamos melhorar o pescoço, a frente alta, vamos melhorar... Queremos melhorar tudo, né? Brincar de Deus. E acho que, no meu caso, assim, eu assumi o meu gosto pessoal. Existem cavalos até de outras raças, melhores e tal, mas para o que eu quero fazer e para o que eu gosto, então, junta as duas coisas. O que eu quero fazer, o meu objetivo, né, e o meu gosto pessoal. Eu crio manga larga machador, me desculpem. Crio manga larga machador e crio lusitano também. Eu tenho uma pequena criação de lusitano, eu tive uma... aí foi totalmente casual, eu conhecia pouco a raça, mas eu vi uma competição de equitação de trabalho e eu fiquei apaixonado. Eu falei, pô, esse negócio eu quero fazer. Isso eu achei espetacular, eu quero fazer isso aí. Eu ainda estava na minha fase ambeviana, então tudo que eu queria fazer, eu queria ser o melhor do mundo. Então eu voltei de Portugal, onde eu vi uma prova de equitação de trabalho, e eu falei, eu quero comprar um lusitano, que eu quero ser campeão brasileiro de equitação de trabalho. Ah, não, eu cheguei a falar que eu queria ir para a Olimpíada. Eu vou para a Olimpíada. Né? Cara, mas a equitação de trabalho não é esporte olímpico. Eu falei, mas vai ser assim. Vamos. Ainda tinha, hoje essas coisas mudaram bastante. Né? Como é que era aquele anúncio de shampoo antigamente? Né? Lembra da minha voz? Não mudou, continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Meus cabelos têm muita diferença, vão ficando brancos, vão tendo menos, né? Mas certas coisas não mudaram. O gosto pelo cavalo que eu quero fazer com ele continua igual, embora algumas coisas assim que eu falei, meio de botar aquilo como um projeto sério demais, né? Econômico e tal, isso mudou. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu vou passar logo, porque são 3 princípios que, na hora que eu falei, eu vou criar cavalo. Então, tem 3 coisas que são importantes se eu quero criar cavalo de uma maneira decente, né, séria. Tal. Eu tenho que estudar, né, porque eu tenho um gosto de cavalo, eu tenho essa memória, essa vivência rica da minha infância lá, dos meus 7 aos meus 15 anos. Tal. Mas, pô, tem um mundo de coisa que eu não sei, que eu precisava saber e gostaria de saber. Né. Uma coisa que é gosto pessoal, eu gosto de montar. Né? Eu gosto particularmente de montar e acho assim, eu aceito o cara que gosta só de ver o seu cavalo ganhar uma prova, eu aceito isso. Eu aceito o cara que gosta de fazer negócio com o cavalo, comprar e vender. Eu acho que são coisas normais, são coisas aceitáveis. Sempre quando respeitem, em primeiro lugar, o animal, né? Eu acho que são todas coisas normais e que podem ser feitas e que têm o seu lugar. Né? No meu caso, montar é indispensável. Eu gosto de montar a cavalo. Né? Eu sou péssimo comercialmente, não vendo nada, não participo de nada, né? Mas eu gosto de montar, enfim. E aprender a criar, porque existem várias possibilidades para você criar o cavalo. Aí eu estava na Ambev ainda, e preciso fazer essa menção aqui ao Sérgio Lima Beck. Né? Esse é o meu grande guru. Né? É o primeiro de todos, é o mestre e amigo, muito querido. Eu estava na Ambev um dia e já tinha avisado que eu ia sair, faltava um ano para eu sair, ia fazer uma transição suave, uma transição legal lá com um sucessor que ia ficar no meu lugar, mas eu já falava de cavalo o dia inteiro, todo dia. Um dia chegou um colega meu de manhã, botou um livro na frente, toma, você gosta de cavalo, não para de falar de cavalo, então toma esse livro aqui. O livro chama-se Equinos, Raças, Manejo e Equitação. Tá? É uma bíblia, né? É extraordinário o livro do Sérgio Beck. E depois, acho que um ano depois disso, eu vi por acaso ele ia dar um curso de doma, no Centran Toledo, né, do professor Adalton Toledo, que é outro amigo muito querido e uma outra referência muito importante para mim. Eu fui lá e fiz o curso. Né? E aí fui me chegando, todo dia, quando terminava lá os exercícios, o trabalho, eu sentava com o Sérgio, conversava, ficava puxando assunto com ele. Né? Mas ele é tímido, é fechadão, assim, é muito na dele. Né? E é um bicho muito raro, não tem 2 aqui nesse mundo que a gente vive, não. É um cara especialíssimo. Mas aí eu consegui que ele fosse me ajudar. Então, na parte de criação, né, e de relacionamento
com o cavalo e tal, a gente tem uma influência do Sérgio enorme, né? E veio muito em linha com o que eu já gostava, com o estilo que eu resolvi adotar, né? Então, eu achava assim, eu tinha que me informar, eu tinha que adquirir conhecimento, montar, estudar e aprender com quem sabe, né? Aí, com quem sabe, eu acho o seguinte, ó, mente aberta para procurar o melhor. A gente, dentro de uma raça, fica meio condicionado às peculiaridades daquela raça. E, às vezes, o primeiro garanhão importante que eu comprei um cavalo de 20 anos, que era lindo, maravilhoso, só que eu só olhava ele de perfil. Eu olhava ele de perfil, achava que o cavalo ficou mais lindo, marchava muito, marchador genuíno, né? E eu crio em Amparo, estado de São Paulo, né? Eu tive dificuldade quando eu cheguei ali, porque eu não sou de lá, não tenho raiz ali, não tenho conhecimento, arrumar um veterinário. Então, todo dia pedindo telefone de veterinário, liguei para vários, não consegui nada. O único que, não sei nem como, alguém me indicou, Dr. Gerson Acedo Vieira, de Bragança, me atendeu, foi lá um dia e me atendeu. Gerson é craque, Seleção brasileira de enduro, o Gerson acompanha, vai para os Emirados Árabes, para a França, para o Chile, para onde for. É craque, além de ser outra pessoa maravilhosa, né? Então, a parte dos cavalos foi me dando conhecimento e amizade com gente muito especial, né? Eu chamei o Gerson para ver o garanhão que eu tinha comprado. Pô, mas o Gerson é do enduro, ele entende árabe, ele não entende nada de manga larga machador, né? Aí eu mostrei o cavalo para ele, ele olhou, não fez nenhuma expressão, não falou nada. Eu falei, pô, não gostou do meu cavalo, né? É uma ducha de água fria, né? O cara não gostou do meu cavalo. O que ele não gostou? Eu falei, Gerson, você não gostou. Aí ele é acodilhado. Eu falei, pô, agora não, me pegou, não tenho a menor ideia do que ele está falando. Acodilhado, o que é isso, né? Aí ele me mostrou, né? E a cabeça dele é uma cabeça funcional, porque o cara trabalha com enduro. Se o cavalo não for funcional, não serve, né? Não vai fazer o enduro, né? E acodilhado, ele tem o cudilho enfiado para dentro ali, tem uma restrição na amplitude de passada, quanto que o cavalo consegue ter a sua mão, a sua espada, tudo, livres, né? Para avançar, ganhar terreno, ter um rendimento melhor. No concurso de marcha, você avalia também o rendimento. E o raio do cavalo era acodilhado. Aliás, como no manga larga machador, muitos são, se a gente olhar. Então, eu acho que é importante ter cabeça aberta, mente aberta para procurar o melhor, mesmo que não seja na raça. No lusitano, eu acho que de equitação, eu aprendi bastante coisa, né? Eu gosto do estilo mais clássico de montar. Eu não gosto, por exemplo, de 4 rédeas, freio bridão na boca do cavalo, eu não gosto. Eu não gosto de focinheira, fechador de boca, eu não gosto, eles usam. Eu não uso espora, eles usam, né? Então, assim, não é porque você cria lusitano e faz equitação de trabalho, você tem que ver tudo igual, né? Não é porque eu sou veterinário do enduro que agora você tem que criar árabe e usar cela de enduro e tal. Então, eu acho que tem cabeça aberta para procurar o que é melhor e que combina, que encaixa, que serve para você, para os seus objetivos, para o seu gosto pessoal, né? Eu acho que isso aí é indispensável. Eu teria muitas histórias para contar, mas vamos adiante. Bom, o que é o projeto 8 Virtudes, né? Nós estávamos falando sobre o Monty Roberts antes aqui, né? E eu não posso fazer, não é exatamente um elogio, né? Ele falou, não, mas o cara é bom de marketing. Não, eu não acho que ele é bom de marketing, eu acho que ele é marqueteiro, o que é uma coisa diferente do bom de marketing, né? O marqueteiro, eu acho que é quando a gente se refere pejorativamente a quem usa o marketing, né? E o profissional de marketing, eu fui profissional de marketing, fiz mestrado nesse negócio e eu acho que marketing é outra coisa. Tem muita técnica, tem muito estudo, muita estatística, muita pesquisa, muito planejamento, muita conta, né? E, fundamentalmente, tem que falar a verdade, né? Mas, como eu tinha sido profissional de marketing, eu não resisti a criar alguma coisa, né? Então, é o seguinte, o que eu quero? Né? Lá, depois desses 15 anos iniciais, quando eu olhar para um cavalo que eu criei, foi criado lá em casa, o que eu gostaria de ver nesse cavalo? Bom, eu quero um cavalo que tenha vontade, né? Pô, quem monta cavalo sabe a diferença que tem você montar um cavalo lerdo, linfático, que não gosta de ser montado, não tem, que pode ser tanto de genética, de índole, como pode ser também das experiências que ele teve na vida, né? Enfim, mas você quer um cavalo com vontade, você quer um cavalo inteligente, que possa evoluir, que possa aprender tudo que você pretender fazer com ele. Rústico por quê? Porque do jeito que eu me proponho a criar, tem que ser rústico, senão não vai ficar bom. Vive tudo solto, vive tudo junto, pega chuva, poeira, sol,
vento, cai o galho, tem buraco, tem muita pedra lá em casa, então tem que ser rústico, né? Eu não crio cavalo em baia, eu crio cavalo solto. Né? Come, sei lá, entre 80% e 90% das suas necessidades nutricionais vem do que ele consegue pastar. Né? Ração, tem 1,5 kg, 2 kg por dia para aqueles lotes que precisam por alguma razão especial. Né? Tem que ser rústico. Aí vem o T de temperamento, que eu particularmente acho a coisa mais importante do mundo, né, em tudo isso aí. Porque se você gosta de montar cavalo para mim é igual dançar. Né? Se você dança valsa e a companheira dança rock, vocês não estão dançando. Né? Então, é um negócio que tem que ter muita integração, muita harmonia. E o temperamento tem tudo a ver com isso. O temperamento é o cavalo sossegado, tranquilo, na mão, na dele, com você. Tá? Pediu, tem. Pediu, respondeu. Prontamente e precisamente. Acabou de fazer o que tinha que fazer, ele volta. Do jeito que ele foi, ele veio e está de novo com você. Pode largar a rédea e andar. Né? Lembrei de um parênteses, mas vou tentar me disciplinar hoje, não falar de outras raças. Né? Então, eu acho temperamento uma coisa importante. Mas eu posso falar do manga larga marchador. Está se comprometendo seriamente nesse item hoje, tá? A meu ver. Né? E falam coisas, eu acho o seguinte, ó, quando o Paulo Maia me convidou, a gente foi em Campinas conversar e tudo sobre isso, eu falei, olha, eu vou falar as coisas que eu penso. Se vocês acharem que cabe, eu falo. Se não tem problema nenhum. Né? Então, eu tenho ideias que não são sempre agradáveis. Né? Uma coisa que acontece sistematicamente, né, é a gente ouvir o galo cantar, né, e cantar pela metade sem saber do que está acontecendo. Então, hoje, assim, cavalo é bom que tem um temperamentinho. Não, cavalo é ruim mesmo, é passado, né, é doido, é o inferno de montar. Né. Hoje em dia, eu não monto mais cavalo de ninguém. E até pouco tempo atrás, 2 ou 3 anos, não tinha um cavalo que eu não montasse. Quem quer montar? Eu perguntasse macaco que é banana, já pulava em cima e montava. Não monto mais. Não monto mais. E acho que pobre deles, dos cavalos, porque parte é de seleção errada, é de tal, é de gente que não monta o próprio cavalo. Né? E muito, não é parte não, muito é manejo. Muito. Manejo, treinamento e tal. E eu vou dar... Tem aí 3 exemplos. Vou ser breve. Uma cavalgada uma vez, eu desisti de cavalgar porque eu vi ali Era outra coisa, não era a cavalgada que eu gosto de fazer, era um monte de gente, negros barrando o cavalo no asfalto, não sei o quê, vai sair, não vai sair, tarará. Aí saiu todo mundo, eu não fui. E sobrou lá uma égua de pista. Aí eu já... Égua de pista, né? Égua de pista. Não, essa égua minha filha ia. Mas ela desistiu, ela não quer ir. Vai nela, Ricardo, não deixa de ir, não. Aí eu vou, né? Égua de pista do cara, boa, está oferecendo gentilmente, vou montar. Égua preta, de pista, campeã. Vai pegar a égua. Já dá um trabalho danado, né? Corre atrás dela, a égua não vem de jeito nenhum, ela não quer. Né? Aí pega, encilha, tal, vai montar. Aí você fica rodando, vai montar. Ela não tem. Né? Era preta, igual aquela égua desse vídeo aí que a gente viu antes. Né? Não deixa montar. Essas são as minhas diretrizes lá para o rapaz que treina ele. Tá? Não tem nenhum problema que ele tire. Geralmente os melhores tiram 3º e 4º, né? Eu acho. Né? Os que eu gosto de ver sempre, por acaso, eu olhei, cavalo bom, vou ver lá, tirou 3º. Falei, pô, que coincidência. Vai ser. Não os meus, né? Bom, existe, eu acho que no final, uma repercussão favorável. Eu tive um retorno enorme de gente procurando, querendo conhecer, por causa do Sela Verde. Também é o seguinte, saiu na Globo, né? Acho que o que sai na Globo também tem um poder muito difícil da gente negar. Como é que funciona o negócio? Né? No primeiro ano, eles vão lá, fazem uma pré-auditoria. Né? Depois eles me contaram como é que nasceu isso. Eles já tinham ouvido falar, e não sei o quê, do ar, do jeito que a gente trabalhava, tinham visto alguma coisa a respeito. E um deles foi me visitar umas 3 vezes. Eu achei que era uma visita. E eu fiquei interessadíssimo, porque o cara é um profissional que eu respeito pra caramba. É o Rodrigo Sarquis. Falei, pô, esse cara eu respeito, eu sei como ele pensa, eu sei as ideias que ele defende. É um cara meio radical, polêmico, mas absolutamente coerente. Né? Então, se ele é radical
mas ele é coerente, pelo menos eu respeito, e aquilo é questão de estilo, né? Ele podia ser mais maneiro, né? Ele não é não, ele é meio diretão, mas eu respeito. E esse cara foi me visitar umas 3 vezes. Na quarta ele falou, olha, a gente queria te propor uma coisa. Na verdade, a gente tem um projeto chamado Sei lá Ver. Eu já ouvi falar desse projeto. Lembra uma vez no Caminhos Gerais, vocês foram fazer uma palestra, eu vi. Pois é, a gente queria ver se o que você tem aqui é o que parece mesmo ou era só marketing. Então, a gente está aqui visitando já para ver se isso é uma prática do dia a dia ou é para inglês ver. Né? Então, eles fazem a pré-auditoria, te fazem um relatório e te apontam aonde você precisa corrigir alguma coisa, para depois você sofrer a auditoria de certificação. Que a nossa acho que foi em junho do ano passado. Tá? No segundo ano, tem uma auditoria oficial marcada. A nossa não está marcada ainda, mas vai ser agora entre maio e junho, onde eles esperam, no mínimo, a manutenção do que você tinha anteriormente. Idealmente, você possa evoluir em algum aspecto. E pode ter auditoria aleatória a qualquer instante. Porque você tem a data marcada, você dá aquela faxina na casa, né? Mas ele sempre fala, olha, pode ter auditoria a qualquer momento. Tá? Olha aí, são 88 critérios, sendo que a maior parte deles lá, 47, estão no caderno de bem-estar animal, depois tem o caderno de meio ambiente e o caderno das práticas sociais. O que é um critério crítico? É um critério eliminatório, quer dizer, para ser certificado você precisa ter, eu não vou lembrar de cabeça, mas são 80% dos critérios atendidos. Ele vai lá e te pergunta, ele verifica se determinado procedimento você faz de acordo com a norma. Se você faz, ele te dá o ok e assim vai. Tem que ter pelo menos 80% ok. Porém, tem que ter todos os críticos atendidos. Então, se você tiver 95% de atendimento à norma, mas um critério que eles consideram crítico, indispensável, não está atendido, não tem certificação. Acho que tem um exemplo aqui, ó. Tem um ali, ó. Critério crítico. A castração só deverá ser feita com animal sedado e anestesiado por médico veterinário. Essa é crítica. Né? Não, aqui a gente castra mesmo. Então, tudo bem, você pode continuar castrando. O cara, ele não vai te prender, ele não vai fazer uma denúncia para o Ministério Público, não vai fazer nada errado. Ele só não vai te dar certificação. Né? A fêmea em gestação só poderá ser montada ou iniciada a partir dos 90 dias após sua confirmação e até os 240 dias de gestação, devendo assim ser preservada a sua integridade física. Esta fêmea poderá ser equitada durante a amamentação, porém não deverá ser treinada para competições. Tá? Tem uma que eu gosto, por exemplo, eu acho que o manga larga machador devia prestar atenção com o negócio de transferência de embrião. Tá? Por 2 motivos. Um, comercial. Se inunda o mercado com irmãos próprios em determinado ano, de um cavalo com a égua que foram campeões, que se você ainda voltar um passo atrás e pensar, mas foram campeões sob que critério? Aquele critério. Então, você ainda tem aí um fator multiplicador aí de alguns erros. Eles não são contra a doadora de embrião. Pode doar embrião. Só pode doar 3 embriões ao ano. Pô, é bem justo, né? Razoável. Não pode fazer 15 embriões de uma égua. Égua não é vaca, gente. Né? É totalmente diferente. Assim. Eu não acho equinocultura uma atividade pecuária. É difícil ser. Né? Em alguns países você vai lá e come o cavalo, mas aqui a gente não come o cavalo. Né? É outro bicho. Então, você tirar 3 embriões de uma égua todo ano é muito bom. E, no 5º ano, ela tem o direito de ter uma cria natural. Pô, obrigação. Você pode tirar 12 embriões da égua, no 5º ano você tem que deixar ela ter um potro. Eu acho muito justo, assim, muito... Bom, a mim não afeta nada, eu não faço embrião nenhum. Mas eu compro embriões bons, uma vez por ano, geralmente eu compro um embrião. Bom, lá em casa, o que eu acho, quer dizer, encerrando a apresentação aqui, na verdade, eles estavam vendo porque sabiam que a gente tinha um alinhamento grande com os conceitos, com os princípios. Então, eles queriam ver se era legítimo, se o negócio era genuíno. Para a gente, não introduziu novidade, mas organizou muito as ideias. Na medida que você tem os cadernos organizados por capítulos, por temas, explicitamente qual é a prática recomendada para cada item, ajudou muito. Né? É isso aí, é um material de referência. A gente trabalha como sempre trabalhou, mas
tem certas coisas. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui o Sela Verde, o que fala a respeito disso. Né? Então, você tem um manual de operações em casa. Né? Eu acho que para a equipe, né, muito por conta daquele negócio das experiências que eu tenho receio, né, de pegar gente muito experiente com práticas que eu não acredito. Né? Eu preferi trabalhar com equipe nova. Você tem um outro desafio, né? Trabalhar com equipe nova, você tem que formar a equipe, tem que dar tempo para a equipe. Eu tenho resultados hoje que eu gosto muito. Né? De um funcionário que eu tive conversa para mandar embora 2 vezes e não mandei, preferi sempre renovar a aposta, e o cara é um craque hoje. É um craque. Né? Mas o jeito de trabalhar, as coisas que eu peço, não sei o quê, pode gerar aquele rançozinho. Porque a tentação de um jovem, cara de 20 anos, que vai na exposição, conversa com outro colega e vê coisa diferente, e fala assim, esse Ricardo aí, nem tradição ele tem. Está nesse negócio aí há 5 anos, há 10 anos, é muito pouco. Né? Não é do meio, não é do ramo. Né? Não leva na pista. Fica fazendo a gente fazer tudo de um jeito meio diferente. Né? Eu fui lá, o outro falou diferente. E o pessoal fala com convicção, né? O pessoal fala com ênfase. Então, ficava um conflito aí, né? Entre um lado e outro. Né? Eu já tive feedback de amigo mesmo, falando, olha, você investe muito nas pessoas e você gasta muito dinheiro que você não tem retorno. Eles não aproveitam a metade do que você dá para eles em termos de treinamento. Eu acho que é assim mesmo, gente. Eu prefiro continuar treinando. E treinando com quem eu acredito, do jeito que eu acredito. E eu acho que é aquele negócio, em um momento a ficha cai. Né? E aí caiu a ficha. E ainda deu uma sorte incrível. É óbvio que eu queria estar lá no Sela Verde, em casa, quando a Rede Globo foi lá filmar. Eu queria estar lá, queria receber, mostrar, óbvio que eu queria. Mas coincidiu com uma viagem, eu falei, olha, vocês podem ir, a equipe está lá e mostra. Eles marcaram uma quarta-feira e iam ficar a parte da manhã de uma quarta-feira. Eu estava viajando, eles ficaram a quarta, a quinta e a sexta. E a minha equipe agora ficou amiga do pessoal do Globo Rural, troca Facebook para lá. Então, é o próximo ponto aqui. Ó, né? Eles se viram reconhecidos. Eles apresentaram o trabalho, eles mostraram, as perguntas foram feitas a eles. Né? Então, caiu a ficha. Né? Deu uma fechada no negócio. Então, para mim, facilitou muito a vida, porque eu já pregava as coisas, pedia, meio xiita, meio alternativo, meio assim, meio assado. Eu lembro a primeira vez, foi com o Astro. O Astro tinha 2 anos e meio, o Sérgio Beck falou, bota uma égua com ele, não vai fazer mal nenhum, bota uma égua com ele, só para a gente adiantar, ver um pouquinho como é que seria um potro dele e tal. O Astro estava com 2 anos e meio, portanto, eu criava há 3 anos e meio. Traz a égua. Peia a égua. Égua velha. Uma égua passatempo. Né? Peiamos a égua, que aliás não dá certo não. Astro com passatempo não dá certo. Mas, fecha parênteses. Traz o cavalo. O cavalo relincha, fala com a égua, puxão. Eu olhei e falei, acho que não está certo, né? Eu não sei fazer, mas não me parece lógico. Né? O cavalo está se aproximando de uma fêmea, eles têm um ritual deles, né? Eles têm, depois o Sérgio Beck me ensinou, tem o cortejo, faz parte do acasalamento o cortejo. E o cortejo dos equinos é assim, ele guincha, né? Faz com a mão. Né? Aí eu falei, tá errado. O menino lá puxando, eu falei, olha, eu não acho que seria uma boa iniciação para um rapazinho, né, de 15 anos, que vai ter sua primeira relação sexual, e vir um tutor ao lado, na hora que ele quiser abraçar e dar um beijo, alguém puxa ele assim. Eu não acho, não faz sentido esse troço, né? Certamente a natureza sabe um jeito melhor do que nós. Eu falei, solta aí. Esse menino foi embora, né? Foi embora, saiu batendo pé, foi para casa, você quer machucar a égua? Eu falei, solta aí, cara. O cavalo é meu, a égua é minha, pode soltar. O que aconteceu? A égua virou, o cavalo subiu e acasalou. Né? Solto, né? Não era um piquete, era um redondel meio oval. Não era tão grande. Só que a égua velha, acabou. Vai embora, cara. Aí ele queria brincar com ela. Queria brincar. E aí eu não tinha mais ajuda, né? Meu funcionário ficou bravo comigo e foi embora, né? Aí eu falei, agora como é que eu faço? Agora eu que tenho que tirar o cavalo de lá. O cavalo é grande, né? Aí vai lá, consegui. Tirei o cavalo. Ele tem índole boa, ele não é um cavalo hostil, assim, que vai... Né? Faz parte da minha seleção.
docilidade, né? E aí liguei para o Sérgio Beck não estava, tal. Ele falou, não tem problema, faz o seguinte, pega um lote aí, que tiver uma égua bem no cio, mais umas duas. Você tem algum castrado velho? Eu tinha um castrado velho de um amigo, tinha uma égua lusitana, que é um mundo de égua, grande pra caramba, e uns potros. Era um lote de 7 animais. Solta o haste. O haste foi solto em dezembro e ficou até março, né? E assim começou, ele nunca acasalou em cabresto, nunca, na vida inteira, né? Mas é alternativo, né? O cara pode achar que eu sou louco, né? E que eu estou prejudicando o trabalho dele e tal. Então, o Sela Verde deu uma... Agora, gente, o Sela Verde não pede isso, tá? Não pede. Só pede que seja conduzido por um profissional experiente e que seja permitido... Como é que chama o negócio? O cortejo. Só isso. O cortejo faz parte da espécie equina, né? Aliás, de várias espécies, né? Sei lá se de todas, né? Mas... né? Aí eu não faço. Quando a égua não é minha, ou quando o cavalo não é meu, aí é cabresto, ou inseminação. Aí eu não faço. Normal, sem problema. Ó, tem casos, desculpa, tem casos de potro, tem uma alemã que cismou que queria uma égua minha, até uma égua passatempo. Outra, nada a ver. Mas eu sempre acho que quem gosta de marcha pura, antiga e tal, passatempo é uma referência, gente. Pô, pelo amor de Deus, né? Marchava pra caramba lá, num determinado ponto do tempo. Eu fui atrás de passatempo, hoje eu tenho um pouquinho. E a alemã gostou e queria levar essa potra passatempo. E eu falei, pô, você tem que levar, mas eu preciso ter uma cria dela. Aí eu peguei um primo dela, da mesma idade, 2 anos e meio. Falei, bom, já que eu vou tirar uma cria, pelo menos eu tiro consanguínea, né? Que aí eu posso ficar sem essa fêmea, mas tenho essa genética aqui, né? Nós nem vimos acasalar, cara. Nós nem vimos. Soltamos 2 anos e meio, o macho e a fêmea. Soltamos 2. Nunca vimos acasalar. Confirmou a prenhez com 15 dias, passa o ultrassom, está prenhe. Pastejam juntos o dia inteiro. O dia inteiro. Juntos, um do lado do outro, às vezes ele está lá, ela está lá. Faço isso com todos os cavalos lá de casa, todos. O único que é chatinho é o premiado. É um baita de um cavalo. Mas é dócil com a gente. Desculpa, te interrompi. Né? Tem uma frase dessas assim, surradas no marketing, quem quer ser tudo para todos acaba sendo nada para ninguém. Uma coisa desse tipo, né? Então, eu já deixei de vender cavalo lá em casa porque era manso. O cara não queria um cavalo manso. Mas eu não tenho que vender o meu cavalo para aquele cara. Eu crio o cavalo manso, porque eu quero o cavalo manso. Ele não quer, então não é lá em casa que ele vai achar. Eu acho que o Sela Verde me ajudou num posicionamento que tem uma identidade que eu sustento, porque nós somos assim. E a equipe do Sela Verde falou, foi muito fácil, porque vocês nasceram Sela Verde. Vocês são Sela Verde por definição, por concepção, né? O conceito de vocês é assim. Bom, então, para mim, ajudou a melhorar, porque eu não sei se a gente faz tudo certo, tudo da maneira mais ideal. A gente procura continuamente melhorar, acerta daqui, erra dali. O negócio da escala de treinamento alemã que a gente estava falando aqui, é a mesma coisa, pô. Cuidado para não pegar a missa pela metade, né? Tudo a gente precisa se informar melhor. Eu acho que o Sela Verde, trouxe uma divulgação que eu não tinha. Veio gente ver, e veio um povo ver que tem a ver com o que eu tenho. Então, criou um canal onde a comunicação é fluida. Já teve gente que fala, cada vez, porque eu cheguei a ter dúvida se meus cavalos marchavam ou não marchavam. E depois eu falei assim, mas não pode ser, gente. Claro que marcham, porque eu escolhi esses cavalos, eu montei todos, não sei o quê. E de repente, não sei se marcha, não é. Eu estava em outra sintonia, eu estava em outra época de aprendizado. Eu não estava querendo ficar... Aí vai um cara lá em casa, ele está acostumado a visitar muitos áreas com cavalos marchadores, o cavalo nem anda a passo, só marcha, mas ele quer ver isso, né? Lá em casa não vê. Você monta, o cavalo fica parado. Pô. Ainda bem, porque eu escrevi um documento lá,
antes do Sela Verde, uns 2 anos antes, que eu falei o seguinte: construindo o sucesso. Como é que nós vamos construir o sucesso? Sento com a equipe lá e converso passo a passo. Aí eu falei, sucesso você tem que medir. O que é sucesso? Alguma coisa que você pode medir, teve ou não teve. Se é participar de exposição, você ganhou a exposição ou foi reservado, você teve sucesso. Se você tirou 8º, você não teve sucesso. É fácil de medir. Então, como é que mede o nosso? Eu botei item número 1, a minha felicidade. O primeiro item é a minha felicidade. O Aras é meu, quem paga as contas sou eu, né? Os cavalos são meus, então eu quero estar feliz, né? Como é que é estar feliz para mim? Eu gosto de ir no pasto, pegar o meu cavalo. Eu gosto de fazer isso. Ideal, nota máxima, ele vem a mim. Acontece, né? Aceitável, eu vou a ele, ele não foge de mim, né? Então, ótimo. Aí tem uma sucessão de definições, mas uma delas é o seguinte: ele monta e fica parado esperando eu pedir alguma coisa. Pô, e o meu cavalo tem que montar, eu tenho que montar, primeiro ele tem que deixar eu montar, não quero que gire, que fuja de mim, e quando eu monto, enquanto eu não fizer nada, não é para fazer nada. Né? Não fiz nada, não pedi, ele não sabe o que eu quero. Isso é temperamento, isso é conexão, e assim vai. Aí, para não dizer que é só isso, né? O segundo item é a participação com sucesso nos esportes que a gente decidir participar. E o que é participação com sucesso? Assim, não quero ganhar nada. Quero ficar no terço superior. Terço superior significa que nós tivemos aptidão e competência para treinar, fazer e participar decentemente, né? Então, se a prova tem 15 animais, se eu ficar em 5º, está ótimo. Tá? Ganhar é maravilhoso, fico feliz da vida. Subir no pódio, ganhar uma medalha, ter o reconhecimento, ótimo. Mas nunca o cavalo pode pagar o preço desse lugar no pódio. Não pode. Não quero, em absoluto, nenhuma prática dessas mandingas que eu escuto diariamente, várias, de tudo. Bater no cavalo é a mais comum. Olha que loucura, que coisa mais imbecil que existe, hein? A prática mais comum que me recomendo é bater no cavalo. Gente, é verdade isso. Profissionais, treinadores, veterinários, prender o cavalo e bater no cavalo. Para ganhar o quê? Eu vou perder o meu cavalo, eu vou perder o meu prazer, o meu critério número 1, que é a minha felicidade, vai se tornar uma coisa amarga, uma coisa, eu vou entrar em depressão, eu vou me sentir um imbecil, eu vou lembrar do meu pai, quando eu era pequeno lá, que me tirou do cavalinho com a mão no peito. Não se bate em animal, né? E não se bate, qual é a razão, né? Bom, então, o segundo critério é, nós queremos participar com dignidade de qualquer coisa. Não quero ganhar nada. E muitas vezes eu vou olhar a Luísa montar, os meninos lá de casa montarem, e às vezes não sei nem qual foi o resultado. Eu olho e falo assim, gostei, tem que ir para casa agora. Gostei do que eu vi, gostei da atitude do cavalo. Como é que você vê a atitude do cavalo? Como é faz do mundo? Orelha, olho, respiração, boca. É fácil ver, né? O cavalo está bom, ele está feliz. E eles estão felizes. Esse que não marchava bem, e eu botei para fazer salto, eu fiz aula de salto nele. O cavalo tinha 1,50 m. Primeiros 3 meses ele não conseguia galopar atrás daqueles BH gigantes. Era engraçado, porque era uma escolinha, só criança de 10, 12 anos, e um marmanjo de 40, né? Eles tudo em BH, e eu no marchador de 1,50 m. Passo, anda lá no passo, meia volta para lá, diagonal para cá, sei o quê. Pega o galope. E aqueles... Pô, no terceiro mês ele fazia canter, não é galope, canter. Acompanhava. Ele entrava na pista dormindo. Entrava na pista e ele acordava. Era visivelmente feliz. O cavalo gostava de brincar, de saltar, né? Então, o meu cavalo tem que estar feliz. Aí eu vou estar feliz. E o terceiro e último que eu botei é o sucesso comercial. Porque tem que ter, no final, um sucesso comercial. O que quer dizer? Eu tenho que ter alguém que queira comprar esse cavalo. Ou então eu tenho que comprar mais terra. Como eu não tenho dinheiro para comprar mais terra, eu tenho que ter alguém que compre os cavalos que eu crio, né? E aí eu coloco, a expressão máxima disso é ele voltar e comprar outro. Aí é a expressão máxima disso, né? E tem acontecido. Pouco, tá? Eu conto nos dedos de uma mão, 4 clientes, 5, que compraram e voltaram e compraram mais e compraram mais. Então, eu acho que o Sela Verde, ele mostrou claramente para fora qual é o posicionamento, quais são as minhas propostas, o que eu faço. Tiro claramente, talvez não tão claramente assim, porque tem risco
de interpretações um pouco caricatas, né? Não, o cara faz amor, gosta de ficar sentado no meio do pasto com o bicho comendo o cabelo dele e tal. Talvez não tão claramente. Mas eu acho que é uma questão de coerência, tempo, perseverança, trabalhar o que o Laerte Junqueira me disse. Cria o que você gosta, faz o que você acredita, né? Mantenha uma coerência. Não quer dizer ficar com os olhos tapados, cego e não ver o mundo passar, né? Eu fui lá em Paris ver as 4 escolas, eu achei os anglo-árabes, cela franceses, superiores ao ibérico. Eu olhei, reconheci, eu prefiro o ibérico, acabou. Mas mantenha a cabeça aberta, escolha, mude aquilo que você acha que tem que mudar. Estou procurando cela até hoje. Tem cela de tudo que é tipo lá em casa. Continuo procurando cela. Mas qual é o grande aprendizado? A cela é para o cavalo, gente, né? A cela, eu fiz uma permuta agora com uma alemã, ela veio em março, ela trabalha com equipamento é um scanner de dorso-lombo, né, de cavalo. Eu fui na Equitana, a maior feira de cavalo do mundo, é um espetáculo Equitana. Aí eu falei assim, pô, eu preciso de uma cela, não tem cela, tem que comprar uma cela. Que é cela boa aí? A cela boa é aquele lá. Tem um monte de cela boa, né? Aí eu fui lá comprar uma cela. Custa 3.000 euros. Só a cela. Não tem loro, não tem estribo, não tem cilha. A cela. Depois você monta, eu vou comprar essa aqui. O cara falou, cadê o seu cavalo? Eu falei, está no Brasil. Não posso vender a cela. Eu falei, como pode vender? Eu te mostro um parecido. A resposta do alemão para mim, eu vendo cela para cavalo. Se o cavalo não está aqui, como é que eu vou te vender a cela? Né? Ele não me vendeu a cela. Eu estava louco para pagar para o cara 3.000 euros, botar a cela debaixo do braço e comprar a cela alemã. Né? Quem disse que aquela cela cabe no meu cavalo? Né? Aí, eu conheci uma alemã que ela trabalha em parceria com várias selarias que usam esse modelo, e eles têm um scanner. Tal. Aí ela veio, ela queria vir conhecer minha casa e tal. E ela falou, em vez de eu te pagar uma diária, porque eu já fiz isso, holandês, alemão, vem, fica lá em casa, paga alguma diária. Pô, eu paro de trabalhar, fico uma semana por conta deles. Casa, comida, roupa lavada, tem que pagar. Bom, ela falou, em vez de eu te pagar, eu te faço um trabalho de scanner. Pô, é a coisa mais... Eu acompanhei o trabalho. Foram 5 animais. Né? Eu falei, pô, não vou passar na tropa inteira, porque eu não vou comprar 80 celas, né? Até porque tem potro, tem cavalo, tem que pegar um cavalo já adulto, que a conformação já está definida, né? O cavalo muda. Mas eu fiquei acompanhando o trabalho dela, é a coisa mais óbvia do mundo, é claro que tem que ser assim, gente. Idealmente, a gente não faria sapato sob medida, idealmente. Eu não iria num sapateiro, média, bom, bota de equitação é sob medida. Eu fiz a minha em Jundiaí lá, com o Roberto, puf, bota lá, mede tudo, pronto. A bota é para você, né? Agora, quando não tem essa facilidade, esse luxo, esse requinte, você vai na sapataria, o que você faz? Experimenta, né? 2, 3, 4 tipos de tamanho, a forma mais larga ou mais estreita, anda no corredor do shopping, vai para lá, volta, não sei o quê. Esse é bonito, gostei, mas não machuca. A gente não pergunta ao cavalo, ficou boa a cela ou está te machucando? Está pegando em algum lugar? Ele não faz isso. Então, eu acho que manter a mente aberta para aprender, para procurar coisas, não quer dizer mudar tudo, não quer dizer ir para onde o vento sopra. É olhar com critério e escolher aquilo que serve para você, para os seus objetivos. Volta lá no início. O que você gosta de fazer, quais são os seus objetivos, né? Aí, faltou falar isso, divulgação do ar, já falamos, e motivação para seguir em frente. E acabou a apresentação. Os bichinhos aí, ó.